Bom dia! O nosso grupo vai falar hoje sobre a fisiologia do sistema digestório das aves. Bom, as aves são animais vertebrados com uma dieta alimentar que varia de acordo com a espécie. Aves herbívoras se alimentam de sementes, frutas, néctares e entre outros, enquanto as aves carnívoras consomem outras aves, pequenos vertebrados e resto de animais. Já as aves onívoras, elas podem se alimentar de frutas e ovos. E ainda existem as aves insetívoras, que podem se alimentar de formigas, cupins, lagartas, grilos e entre outros. Nas aves, o sistema digestivo exibe uma variação entre as espécies menor do que é encontrado nos mamíferos. Os órgãos deste sistema são relativamente leves, que contribuem para a leveza essencial para o voo das aves, e são altamente eficientes em liberar rapidamente energia proveniente dos alimentos, provendo assim alta taxa metabólica nas aves. As aves possuem um sistema digestivo completo, composto por bico, língua, glândula salivar, orofaringe, esôfago, papo ou inglúvio, ventrículo, proventrículo, intestino, cloaca e órgãos anexos, que seriam o fígado e o pâncreas. O sistema gastrointestinal serve para transferir moléculas orgânicas, sais e água do ambiente externo ao ambiente interno do organismo, onde eles serão distribuídos para as células pelo sistema circulatório. O trato gastrointestinal começa no bico. O bico das aves é formado por duas partes, a mandíbula superior e a mandíbula inferior. A forma do bico varia de acordo com o hábito alimentar da ave. O bico de aves que se alimentam de sementes é curto e crônico para que a ave consiga quebrar a casca das sementes de que se alimenta. O bico de aves carnívoras tem no seu final um gancho para dilacerar a carne, característica facilmente observada em rapinantes. Aves aquáticas utilizam de bicos cônicos, longos e finos para conseguirem se alimentar de peixe. Aves insetívoras têm o bico consideravelmente mais curto e são de espessura mediana. Essa característica ajuda essas aves a pegarem insetos em lugares pequenos e estreitos. Existem também o tipo de bico filtrador, presente nos flamingos. Com a cabeça virada para baixo, o flamingo introduz o bico na água, servindo-se dele para filtrar os animais e plantas aquáticas que se alimenta. A parte inferior do bico movimenta-se para cima e para baixo, para bombear a água contra a parte superior, onde uma franja de lemelas retém os alimentos. Já o bico dos tucanos, além da funcionalidade de alimentação, apresenta outra fundamental importância. O bico funciona como um dissipador de calor, e a ave regula esse mecanismo modificando o fluxo de sangue pelos vasos que irrigam o bico. Quando o ambiente está muito quente, mais sangue é enviado para os vasos do bico, que são mais superficiais, facilitando a troca de calor. Assim, o sangue retorna para o resto do corpo ligeiramente mais frio, evitando o superaquecimento da ave. Em dias frios, ou à noite, acontece ao contrário. Menos sangue é enviado ao bico, evitando que a ave perca calor para o ambiente desnecessariamente. A língua apresenta um formato triangular e é sustentada por um aparelho ióide delicado e não protraível. Quando ocorre o movimento de deglutição no interior da orofaringe, a fenda da coana é fechada e o alimento segue para o esôfago. Os psitacídeos, que seriam araras, papagaios, entre outros, são os únicos a apresentarem um par de ossos entaglossos e uma língua grande muscular. Existem glândulas salivares na parte superior da boca, glândulas mandibulares, lingual e cricoaritenoide, que produzem a saliva. A saliva ajuda a lubrificar o alimento e contém amilase em algumas espécies.
Não são presentes em frangos, poedeiras e perus, e podem exercer algum efeito digestivo no alimento armazenado no papo. A cavidade oral forma uma cavidade comum com a faringe devido à ausência de palato mole. Aves não possuem uma divergência entre a faringe e o bico. Este complexo formado entre estas estruturas é chamado faringe, uma cavidade em comum para o trato digestivo e respiratório, que vai do bico à entrada do esôfago, conectando a cavidade oral e a nasal. As aves não apresentam palato mole e a fenda palatina. Essa abertura e a ausência de um palato mole torna impossível a ave criar um vácuo para sugar a água para dentro da boca. Por conta disso, a ave precisa elevar a sua cabeça para permitir que a água desça pelo esôfago através da gravidade. Oi, gente, eu vou falar sobre o esôfago. O esôfago é um órgão oco e cilíndrico que possui a função de levar o bolo alimentar através de movimentos peristálticos, que são as contrações, levando o bolo alimentar até o englúvio rapidamente. E com esse armazenamento do bolo alimentar no englúvio, ele permite a ação, por exemplo, da amilase salivar, que ajuda a quebrar o amido do milho, por exemplo. E ele também funciona como uma câmara de fermentação para algumas espécies. O englúvio, também conhecido popularmente por papo, ele é uma dilatação do esôfago onde os alimentos são armazenados e amolecidos. Ele tem como função armazenar, lubrificar e regular a passagem do alimento. E também é onde ocorre a fermentação, a embebição dos alimentos com secreções, tudo isso preparando-os para a digestão gástrica posterior. Além disso, ele também permite a regurgitação de alimentos previamente digeridos para alimentar os filhotes. A entrada do bolo alimentar no englúvio é controlada por um tônus esofágico presente nessa região e de receptores de estiramento localizados na parede do englúvio, que são estimulados pela distensão do órgão e ajudam na ingestão. Bom dia, meu nome é Daiane e eu vou começar falando do proventrículo. O proventrículo ele é conhecido como o estômago químico das aves. Nesse órgão, os alimentos começam a ser digeridos pela ação dos sucos digestivos. O proventrículo ele é uma das partes constituintes do estômago, composto das aves, sendo o alargamento do esôfago, que é responsável pela digestão química dos alimentos. Nas aves granívoras, depois que os grãos serem amolecidos com água no papo e moídos na digestão mecânica, com a ajuda de pedras e areia na moela, a digestão continua no proventrículo. O lume do proventrículo apresenta uma aparência granular, concedida por numerosas papilas. As papilas contêm células oxintopéticas, responsáveis pela produção de secreção gástrica, o ácido clorídrico, pepsina e o muco. O HCI age sobre o pepsinogênio, transformando em pepsina. O pH do estômago encontra-se normalmente acima de 2,7 nas aves. Por ação do HCI, a proteína ingerida desnatura, expondo os seus sítios onde a pepsina exerce sua ação. A gastrina é o hormônio que estimula a produção de HCI e de pepsina. O peptídeo liberador de gastrina é também produzido no proventrículo e estimula a contração do papo e as secreções de enzimas pancreáticas que iniciam o processo digestivo químico.